Fala Inconformados Teens, tudo bem com vocês? Estou aqui em casa, sou o Henrique Girardi e aqui comigo está o meu grande amigo. Se apresenta aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivan de Paiva. Uma alegria estar com vocês aí nessa tarde para conversar um pouco aí a respeito das perguntas que vocês fizeram. Aí, o Ivan tá no trabalho, né, Ivan? Estou em casa aqui, meu trabalho é na minha casa. E hoje nós vamos fazer o quadro que vocês gostam, Fala na Lata. Essa aqui é pra ti, Ivan. Ser batizado e ainda ficar no mesmo pecado. Eu não deveria ter me batizado? Ponto de interrogação. Mesmo conhecendo Jesus e crendo nele, então o dilema da pessoa é: eu conheci Jesus, eu creio em Jesus, eu me batizei, mas eu ainda continuo tendo dificuldade numa área. Daí a pergunta é: eu não deveria ter me batizado? Na verdade, você não deveria continuar na prática do pecado. O problema não está no batismo. A gente tem que entender bem o que é o batismo. O batismo não tem nada de mágico, nada de místico. O batismo, ele nada mais é do que um símbolo onde você torna pública uma fé. Como você mesmo disse, que você acreditou em Cristo, você tem Ele como Senhor e Salvador, creu nele. O batismo faz com que você esteja dando uma demonstração pública para as pessoas de que você abraçou essa fé, você morreu, né, para o homem que você era e renasceu um novo homem. Então ele é um símbolo, ele não tem um poder em si. Então, sim, se você aceitou, creu em Jesus como seu único suficiente Salvador de verdade, está correto ser batizado. Agora, a prática do pecado, ela entra num outro tema que é santificação. O processo de santificação, quando o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração, ele vai fazer com que você perca o prazer de permanecer em pecado. Isso também acontece contigo. Você faz parte desse processo. Esse é um mistério. É Deus que conduz, mas você também participa desse processo. Então, você tem que fazer a sua parte. Então, a pessoa não falou aí qual a área do pecado que ela está, mas você tem que evitar lugares, coisas, pessoas que te levam a querer praticar esse pecado. Então, você tem um pecado, tem um problema, por exemplo, na área sexual, evita olhar filmes com imagens sensuais, entrar no explorar do Instagram para ficar olhando coisas. Você precisa se ajudar para que você não caia em pecado. A Bíblia fala que nós temos que resistir, né? O maligno, mas a tentação a gente foge dela, né? A gente sai de perto daquilo que nos tenta. Não é para você ficar brincando com aquilo que te tenta. Então é uma questão de oração, se colocar na dependência de Deus, pedir que o Espírito Santo te ajude e você consegue vencer. Agora, não tem uma ligação com a questão do batismo. Se você creu de verdade, o batismo faz todo sentido. Provavelmente até essa pergunta já é um fruto de que a pessoa está incomodada com aquilo, né? Que a pessoa quer mudar, né? Eu diria, adicionando, né, o que você falou, procura ajuda, sabe? Tipo, não precisa resolver sozinho. Não depende só exclusivamente da tua força, de ti e tal. Tu pode encontrar pessoas que possam te ajudar nisso. Pessoas que sejam mais velhas, teus pais, líderes, né? Que vão poder te ajudar a sair dessa situação. Então, o que eu diria, né, adicionando ao que o Ivo falou, além das coisas práticas que ele falou, de evitar e tal, procurar ajuda, né, de pessoas mais experimentadas. Com certeza vai te ajudar. Mais uma pergunta. Você crê que nós podemos operar milagres como os da Bíblia? Se sim, como? Você crê que nós podemos operar milagres como os da Bíblia? Se sim, como? E aí, Iva? Você crê? Eu creio. Eu também creio, pô. Tem o final longo de Marcos, né, que fala isso. Tem textos bíblicos que falam que Deus deu dons, né? Sei que ali não tem dom de cura e tal, mas eu acredito que ele está falando no amplo ali, no que o apóstolo Paulo está dizendo, é que Deus deu dons para a igreja até que a gente chegue na estatura de Cristo, né? Então, se a gente disser que a gente chegou na estatura de Cristo, os dons vão ter que cessar. Então, eu acredito que os dons continuam. A gente pode, sim, operar em diversos dons. O de milagres é um deles, né? Se eu acredito, sim. Como os da Bíblia, sim. Como? Se eu disser que tu tem que buscar, né? Eu vou colocar a responsabilidade em nós. Nós temos que buscar. Se eu fizer só isso, eu vou estar achando que, na verdade, Deus se move de acordo com o que eu busco. Mas eu não consigo ver muito dessa forma. Eu vejo assim, né? Que Deus, em determinado momento, como a gente viu no século passado, né, no movimento pentecostal, ele fez algo e usou pessoas. As pessoas eram mais santas do que nós. Eu não consigo pensar assim.
as pessoas buscavam mais do que nós. Tá, depois que começou a acontecer as coisas, com certeza, porque daí eles viram que realmente Deus estava fazendo algo ali. Eu acredito que existe um mover de Deus e a gente vai no embalo do mover de Deus, né? Não também que eu queira colocar toda a responsabilidade em Deus, eu tô tentando dar uma resposta equilibrada aqui. Como? Encaixando essas duas coisas. Um povo que realmente crê, um povo que realmente busca, um povo que realmente quer, e um Deus que quer fazer algo num determinado momento. Eu acredito que quando essas duas coisas acontecem, e dizem que os especialistas, né, que dentro da igreja também tem esses especialistas que veem as coisas, que a gente tá para surgir um novo mover, muito por causa também do que aconteceu por causa da pandemia, que as pessoas estão mais sensíveis ao agir de Deus, ao mundo espiritual, vamos colocar assim. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa. É trabalho de homens? Não acredito nisso. Acredito que é o mover de Deus. Vamos ver coisas, milagres e pessoas operando em dom? Acredito que sim. Então, eu acho que esse é o como. Tem que acontecer algumas coisas, assim. Na religião, por que as pessoas falam outras línguas? Daí eu não sei qual religião que a pessoa perguntou aqui, eu acho que é a nossa, né? Na religião... quais outras línguas, né? Por que as pessoas falam em outras línguas? Acho que a pessoa tá falando dom de línguas aqui. Por quê? Porque, eu respondi a outra, pô. Agora é contigo. Porque tá no texto bíblico, meu. Tem o dom de línguas, né? Tem o dom de falar novas línguas, né? Então, a gente acredita nos dons, os dons estão no texto bíblico. 1 Coríntios foi para ajudar a igreja a entender os dons e não fazer elas pararem de buscarem os dons. Então, o dom de falar em línguas, ele é para edificação da pessoa própria, né? A pessoa ora em línguas, e se tem alguém que possa interpretar o que essa pessoa está falando em línguas estranhas, a edificação se torna para todo mundo, por causa que daí a pessoa que está orando em línguas está sendo interpretada por alguém e a pessoa vai revelar a palavra, né? Eu nunca presenciei um evento desses, mas meus pais, sim, meu tio também, de alguém tá falando em línguas e alguém tá interpretando, né? Já participei também, isso já presenciei, de a pessoa tá orando e depois a pessoa falar, eu tava orando em línguas, e a pessoa que recebeu a oração entendeu tudo. Então foi tipo uma tradução simultânea, isso eu já presenciei. Não sei de texto bíblico que faça isso, mas a pessoa que estava interpretando era a própria pessoa que estava recebendo. Já presenciei coisas assim. E de Deus mesmo, assim, não loucurado. Assim. Vocês quer adicionar alguma coisa? Não, só que o dom de línguas, na minha visão, e aí é muito a minha visão, ele é dividido em duas coisas. O dom de você falar uma língua que existe, mas você não conhece. Eu já presenciei isso acontecer. Deus, na necessidade de comunicar, ele capacita a pessoa a falar uma língua que ela não conhece, porque naquele momento aquilo era necessário. E aí ela está falando, ela mesma não sabe o que está falando, mas as pessoas, tem alguém lá ouvindo, isso é alemão, ele não fala alemão, não conhece, e tem alguém que fala alemão que está vendo aí e está entendendo a mensagem que está acontecendo. Essa é uma coisa. A outra coisa são as línguas chamadas as línguas do Espírito, os dons de línguas estranhas, né? O que aconteceu lá em Pentecostes, os apóstolos pregavam, e me parece que o milagre estava acontecendo no sentido do que o Henrique falou. O milagre estava acontecendo no ouvido de quem estava escutando, porque eles pregavam e cada um ouvia na sua própria língua. Então, ele estava falando, obviamente, uma língua só, mas cada pessoa presente ali era um porto. Viam pessoas de todas as nações, cada pessoa ouvia direto da sua língua. Então, para mim, é uma ação miraculosa, né? É um milagre. Então, não é comum a gente ver isso acontecer, não é tão comum. Né? Importante frisar, né? Que milagre, se fosse toda hora, não é milagre, né? Essa questão de você marcar dia e hora para Deus fazer milagre é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, né, de lidar com isso, porque o milagre está muito ligado ao objetivo de Deus e não à vontade do homem. Se fosse pela nossa vontade, a gente não ia deixar ninguém morrer, a gente ia salvar todo mundo, entrar no hospital e curava todo mundo. Mas não é para isso. Nem Jesus fez dessa forma. Cada milagre de Jesus tinha um objetivo que não era o milagre em si, era algo além
daquilo. Jesus fazia milagres para que as pessoas prestassem atenção na mensagem que ele vinha trazendo, que era a mensagem do Evangelho. Então tinha um objetivo que ia além do milagre. E eu acho que o dom de línguas, ele vai por aí, tanto é que Paulo fala, que se não tiver intérprete, é melhor que você se mantenha calado, porque ele vai edificar só você e pode gerar confusão, porque é um incrédulo que chega e vê você falando línguas estranhas, pode achar que aquele lugar é um lugar de confusão. Então, é melhor falar uma palavra que todo mundo entenda do que 1000 que ninguém está entendendo, né? A palavra de ordem, né, de Paulo. Essa questão do Atos capítulo 2 serve daquele exemplo que eu dei, né, da pessoa que eu não lembrava desse... Lembrava do relato, mas não me lembrava em aplicar nessa... associados a isso, né? Agora, mais uma pergunta aqui. Deus sabe quando você não está bem? Deus sabe quando a gente está na bad? Posso responder essa, já que tu respondeu a outra? Sim, Deus sabe. Quando a gente... E não adianta fingir também, né? Deus sabe. Deus conhece nosso coração, sabe como a gente acorda, como a gente vai dormir. Então, sim, Deus é um Deus próximo, né? Não é um Deus distante. Então, Deus sabe. E Deus está interessado em se relacionar conosco. Então, se a gente não está bem, Ele está interessado em ter um relacionamento conosco. Então, a gente tem que estar sensível, né? Uma pergunta que completamente quebra o contexto das outras. Ouvir funk mesmo sendo cristão é pecado? Ouvir funk mesmo sendo... Que tipo de funk, né? Se for o funk que eu tô pensando, sim. Se for o funk americano, daí eu tô em pecado. Não, tô de sacanagem. O ponto não é o estilo. É claro que o funk ele tem a conotação sexual, né? Das danças e tal, que vai levar ele para uma outra categoria, né? Não é nem sensual, né? Sexual mesmo. Agora, tem funk, batidão, né? Que os caras escrevem música com letra crente. Então, muito é do que está sendo cantado, a letra, e qual a conotação sexual, né? Se é, tipo, imoralidade sexual assim, na cara, não tem nem dúvida que aquilo é pecado, né? Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa. Seria uma resposta muito complexa e muito longa para poder embasar isso. Não é o nosso objetivo aqui. Mas tentando ser rápido no que eu quero dizer, assim, ó, o nosso cérebro trabalha por imagem e a gente não tem poder para deter isso, tá? Então, quando você tem uma imagem muito fixada e você faz alguma coisa ligado àquilo, não tem como você fugir da associação. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero condenar nenhum estilo musical aqui, mas eu quero dizer o seguinte: quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, que era viciada em drogas e bebia, quando ela está em tratamento, e mesmo depois, quando ela deixa as drogas, as pessoas, uma orientação que ela recebe é: você não pode beber, você não pode fumar, embora não seja uma droga, não pode, porque o cérebro, aquilo é tão associado que ao beber, ao fumar, a ir no lugar que você costumava ir, isso tudo te leva para as drogas de uma maneira que você nem sempre consegue segurar. É muito perigoso. Então, qual a tua relação com o funk? Essa é a minha primeira pergunta. Se o funk para você foi uma coisa que você trouxe de antes de se converter, que tem todo esse caráter sensual, sexual, se é o que você costuma ouvir, ver na televisão, e aí você só tenta botar uma música evangélica, no teu cérebro a associação das coisas vão estar muito ligadas. Então, é bom senso, né? É equilíbrio. Você consegue ter uma vida equilibrada ouvindo, sem fazer algo que seja contrário à Bíblia, não tem problema. Agora, não é uma coisa simples, pelo que o Henrique falou. O funk é um estilo de música que está muito ligado à sensualidade. Ele em si não é pecado, mas o que ele causa em você, você precisa ter honestidade para saber se ele não está te levando a pecar, e sim, você está errado. Vou responder uma pergunta boa, vou tentar responder rápida. Existe uma maneira certa de ler a Bíblia? Com certeza existe uma maneira certa. Saber o contexto, saber o momento daquele livro, né, historicamente falando, para quem foi escrito, quem é o autor, ter um bom comentário, ter uma boa Bíblia de estudo, poder ter pessoas que te ajudem a interpretar textos que naturalmente as pessoas não vão conseguir interpretar facilmente, né? Com certeza, tu pode ler certo e tu pode ler errado. Então existe sim uma maneira certa de se ler, e nós estamos aqui para isso, né? Para te ajudar. Nós também temos o PDVM, né? Que é o Ministério de Ensino aqui da nossa igreja, que vai poder te ajudar nisso. Ivan, depois dessa pergunta, né, da maneira certa de ler a Bíblia, não sei se tu quer adicionar alguma coisa. Eu só queria dizer o seguinte, que o ler a Bíblia, a melhor maneira é que você tenha consistência, seja algo que você faz todos os dias.
para que você se acostume com a linguagem, para que você crie o hábito de ler, de prestar atenção. Então é importante que você leia todo dia. E caminhe com pessoas mais maduras na fé, porque aí você vai ter a oportunidade de conseguir aprender a aplicabilidade desses conceitos que às vezes numa primeira leitura a gente não enxerga, e se aproveita quem já caminhou um pouco mais. Então, além do que o Henrique falou, que eu concordo, eu acrescentaria mais esses 2 pontos para poder... Show, para ter uma leitura melhor, né? As últimas 3 aqui é o mesmo assunto, sobre LGBT, QIA+, né? Acho que esse é o técnico. 3 perguntas, tá? Eu acho que a última a gente já respondeu lá no dia. Mas, vamos lá. É errado eu ser amigo ou amiga de alguém da comunidade LGBT? Daí, entre parênteses, assim, é uma pessoa muito importante para mim, né? Então, a pessoa que possui uma amizade que é uma pessoa que vale bastante a pena para ela, e a pessoa é da comunidade LGBT. Ou para quem não sabe, a pessoa homossexual, né? Porque às vezes a pessoa não sabe a sigla, né? Mas ideia outra é, mesmo espírito é errado eu ter amigos LGBT? E a última é, a igreja é homofóbica? Então acho que a gente pode fechar com essas 3, né, Ivan? Por onde que a gente poderia começar? É errado eu ser amigo de alguém da comunidade LGBT? Eu acho que uma resposta só capaz de responder as 3. Então, assim, Deus amou-nos. Deus amou o ser humano não porque ele merece e não por nada que a gente fez. Deus não amou os certinhos, Deus não amou os bonzinhos, Deus não amou os que estavam bem. Deus amou eu, um cara que não merecia, cheio de pecado, cheio de problemas. E então Deus amou a todos. Esse é o ponto. Independente das decisões que nós tenhamos tomado. Eu diria, Ivan, desculpa interromper, mas eu diria amou e criou. Isso. Né? Isso. E, então, a decisão que vai fazer diferença é como a gente se posiciona frente a esse amor. Né? Se a gente reconhece ele como Senhor e Salvador ou não, aí sim. Agora, o que nós somos chamados para fazer aqui? Nós somos chamados para ser representantes, embaixadores do reino de Deus. Isso faz com que a gente não possa olhar para ninguém fazendo julgamento, no sentido de falar essa pessoa merece ou não merece, essa pessoa deve ser salva ou não deve ser salva. Nós somos chamados para demonstrar amor. Agora, demonstrar amor, e para que esse amor seja honesto, é necessário que nós sejamos condizentes com aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos, que é a Bíblia, diz que todo pecado, não só o homossexualismo, o roubo, a mentira, o engano, a infidelidade, todo pecado nos afasta de Deus. Então, hoje tem que olhar para qualquer pessoa que esteja numa prática dessas, que afasta de Deus, e alertá-la, né? Olha, isso não agrada a Deus. Agora, tudo contra a atitude pecaminosa, nada contra a pessoa. As pessoas nós somos chamados para amá-las, seja quem for e qual decisão ela toma. Nosso papel é demonstrar que existe amor e existe esperança, né? Então, nós não excluímos ninguém. Agora, esse amor não significa aceitar tudo. Nós temos que dizer para a pessoa, olha, esse caminho não vai te levar para um final que seja bom e nem para uma prática de vida que seja boa. Então, nosso papel é dizer, olha, nós te amamos, te aceitamos, você é bem-vindo, mas eu não concordo com práticas que você tem, assim como se eu tiver um amigo mentiroso, eu vou falar, eu gosto de você, você é meu amigo, mas eu não concordo que você seja mentiroso. Né? Então, nós não temos nada contra, não tem problema. Agora, se você for falar, é errado eu ser amigo, vai muito do que você chama de amigo. Se amigo é uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você tem um relacionamento, que a questão da cordialidade, de comer junto, passear, não vejo problemas. Agora, para mim, amizade tem um significado diferente. Amizade, para mim, eu considero meus amigos aqueles que lutam pelo mesmo propósito de vida que eu tenho. Então, aí nesse entendimento, eu tenho amigos que eu nem conheço, porque aqueles que estão lutando para que Deus seja conhecido, para que o Evangelho seja pregado, eu considero meus amigos mesmo sem ter nenhum relacionamento ou mesmo sem conhecê-los. E às vezes uma pessoa que eu amo profundamente, mas que o objetivo de vida dela não é esse, eu não considero minha amiga, mas não muda o fato que eu a amo. Então vai depender do que você chama de amizade. Se a tua amizade tem a ver com propósito de vida,
aí é muito difícil você conseguir, porque os propósitos são diferentes. Agora, se a amizade para você está mais ligada no coleguismo ampliado, não vejo problema nenhum. Perfeito. Eu acho também, assim, tentando me colocar no lugar do cara que está ouvindo a resposta, né? Mas está sendo muito negativo, né? O que vocês estão falando está sendo muito negativo. Eu achei que vocês iam tentar dar uma apaziguada, assim, tipo, tentar acalmar um pouco. Mas, assim, até se a pessoa que está ouvindo aqui tem essa dificuldade, né, do homossexualismo, para nós é uma área de que a pessoa tem que lutar contra, né? E eu vou explicar por quê. Para nós, o que está escrito no texto bíblico e o que Jesus fala é a verdade. Então, se o que eu pratico, Henrique Girardi, vai contra o que está no texto bíblico, aquilo é negativo para mim. Então, eu vou ter que ir contra aquilo. Por exemplo, ser egoísta, por exemplo. Ser egoísta é natural para mim. Eu vou ser egoísta. Então, eu vou ter que exercer contra a minha vontade pecaminosa o altruísmo, né? Ser generoso. Então, eu vou ter que fazer isso. É negativo para mim também. Então, se você não acredita no texto bíblico, não acredita em Jesus, não acredita em pecado, tudo que a gente está falando aqui para ti deveria ser ignorado, porque você não acredita na mesma coisa que nós. E a gente não faz aquela questão de... que é a pergunta, né, de homofobia, já que a gente pensa assim, então a gente vai maltratar, a gente vai odiar a pessoa. Nada disso. Vai ser contrário à pessoa, não é isso. Nada disso. Tanto é que o texto bíblico manda a gente amar os inimigos, amar as pessoas que não pensam como nós, entende? Muito da nossa história foi de pessoas que foram martirizadas, queimadas, assassinadas por anunciar esse amor. Então, não é... vocês são contra, então. Nós somos contra porque o texto bíblico é contra. Mas a pessoa, não. A pessoa não. Contra a prática, não a pessoa. Isso. E acho que essa é a grande... É o grande... até das pessoas que querem o mal, as pessoas que querem o mal, elas distorcem o que a gente fala. Porque a homofobia está ligada a isso, a você querer o mal da pessoa, né? Uhum. Homofobia é quando você quer o mal. E um cristão verdadeiro não vai querer o mal de ninguém, porque não foi isso que Cristo ensinou. O nosso mestre vai demonstrar amor para todo mundo. O nosso mestre, em meio à sua crucificação, perdoava as pessoas. Então, se alguma coisa não está batendo com isso que eu acabei de dizer, que o nosso mestre fazia, é porque essa pessoa não está seguindo Jesus. Então, não sei de onde que veio esse label de que a igreja é homofóbica. Agora, se vocês esperam que Jesus concorde com a prática homossexual, ele não concorda. Que o texto bíblico concorde, o texto bíblico não concorda. Não vai acontecer. Mas também não pode chamar de homofóbico, porque não concorda. Perfeito? Então, acho que é isso. É isso. Isso assim, se uma pessoa LGBT QIA+, acho que é isso. For na igreja, vai ser bem recebido, nós vamos abraçar, nós vamos conversar, nós não vamos deixar de lado, enfim, tá lá, vai ouvir, vai participar das coisas, entendeu? É bem-vindo, não tem problema algum, nós estamos aqui para estender amor e querer bem das pessoas e desejar o melhor para elas, que é ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Isso. Então, encerramos mais um Pá na Lata, que é o nosso programa aqui de perguntas e respostas, Q&A, né, em inglês. Os adolescentes colocam as perguntas aqui no papelzinho e a gente responde, normalmente presencialmente, mas quando não dá tempo a gente responde aqui de forma online. É isso, Ivan? Vocês querem deixar alguma palavra final? Não, só falar que o mais gostoso do que só ouvir a resposta às perguntas é você estar lá vivendo o contexto do que a gente tem vivido. Isso. Um ambiente gostoso, um ambiente de comunhão, um ambiente onde a gente se diverte junto, onde a gente aprende a olhar para a Bíblia de uma maneira equilibrada, de uma maneira que faça sentido, que dê para você aplicar no seu dia a dia, que te dê direção, que te ajude com seus problemas. Então, só um reforço para que você esteja conosco, né? Porque isso vai fazer, tenho certeza, vai fazer diferença na sua vida. Amém. Então, que Deus abençoe, não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, faz o que tem que fazer aqui no YouTube, que Deus abençoe você. E anuncie a verdade.